conjunto dos números reais. Você tem o universo igual a reais. Aí você tem aqui o diagrama, tá vendo? Onde você tem os racionais, os inteiros e os naturais. E do lado de fora você tem o irracional. Bom, o conjunto dos naturais, eles compreendem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, são todos os positivos, ok? Inteiros. Aí você pode observar que o natural está dentro do inteiro e ambos estão dentro dos racionais, ok? Ó, o inteiro você tem vindo do menos infinito, no caso o infinito negativo, aí você tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente sem fim. A mesma coisa vindo do negativo, aí você vê lá menos 1 milhão, menos 2 milhões e assim sucessivamente, aí passando por esses aqui depois daqui para frente, tá certo? Aí você tem também aqui, ó, racional. Racional é qualquer número que possa ser colocado na forma de fração. Ou seja, por exemplo, inteiros positivos e negativos. Porque, por exemplo, se você tem menos 3, você tem menos 3 sobre 1. Menos 2 sobre 1. Menos 1 sobre 1. 0 sobre 1. Ou seja, pode ser colocado na forma de fração, entendeu? Então, qualquer número que você possa colocar na forma de fração, ele é racional, ok? Olha só, aí eu tenho exemplo aqui, ó. Números decimais, 0,9, menos 1, 0,2, ou melhor, menos 1,02 e etc. Números decimais periódicos, a famosa dízima periódica. Aí você tem 0,33333, menos 1,9999, 2,0898989, então uma dízima periódica. E tem também os irracionais. É o número que não pode ser colocado na forma de fração e sua raiz não possui resposta ou resultado exato. E eu vou demonstrar isso para você poder entender melhor. Vamos embora. Então nós temos o seguinte, números racionais. Eu vou começar a falar sobre números racionais porque no caso inteiros e naturais estarão ou estão na aula do 7º ano. Então eu vou estar falando com vocês sobre os racionais agora nesse momento. Nós temos o seguinte, números decimais exatos. Aí você tem o 0,7. Como é que ele ficaria? Ficaria assim, ó, o 7 em cima, porque o 0 está na frente, olha aqui. Não importa, né? Então, mantém o 7 ali, barra de fração. Aí, para transformar em decimal, a gente coloca um aqui. A pergunta que eu te faço é o seguinte, quantos números estão depois da vírgula? Um só, né? Ó, da esquerda para a direita só tem um número depois da vírgula. Então, a gente acrescenta somente um 0. Ok? Aí a gente tem o próximo ali, ó. 3,51. Ó, 3,51. O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. 351 barra de fração, coloca o 1 na frente, tá vendo? O 1 na frente, e vamos pensar um pouquinho. Aí você pergunta assim, professor, puxa vida, lá em cima, né, o senhor colocou somente o 7, por que o senhor não colocou o 0? Porque o 0, meu amigo, não faz diferença. O 0 ali não tem diferença. Agora que eu não tenho um número a maior que 0, no caso 3, então vai fazer diferença sim. Por isso que eu peguei o 351 e joguei aqui. Aí vamos lá. Quantos números depois da vírgula? Olha aqui, ó, da esquerda para a direita. Quantos? 2, né? Então se tem 2, a gente coloca 2 zeros. Tá vendo aí? Tranquilo? Ó, o próximo ali. 1,843
milésimos, né? Porque aqui a gente tem 3,51 centésimos e 0,7 décimos, né? Não podemos esquecer desses nomes, eles são muito importantes. Às vezes na prova o professor coloca assim e a gente fica perdido para saber quem realmente é o cara. Então vamos lá. Você tem aqui 1,843 milésimos. Aí a pergunta que surge, como montar isso? Vamos lá, coloca a barra de fração, tá ok? Aí faz isso aqui, ó, 1843. Sem a vírgula não entra ali no numerador, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aí você olha para baixo, aí coloca um aqui na frente. 1. E faz a pergunta, quantos números depois da vírgula tem? 3, não é? Olha lá, 843, olha lá, 3. Então, você coloca 1, 2, 3 zeros. Tranquilo, né? Facinho. Agora vamos embora aqui, ó. Você tem números decimais não exatos, que são conhecidos como dízimas periódicas, tá certo? Então, como são dízimas periódicas, a gente tem o seguinte, ó, 0,4444 e sem fim. Ou poderia ser 0,4 com tracinho em cima. Esse tracinho aqui está dizendo que esse 4 está se repetindo continuamente. Aí, para a gente calcular isso, a gente faz assim, ó, x, e eu vou te dar um macete para você calcular mais rápido ainda. X igual a 0,444. Aí eu multiplico por 10 os dois lados. Então fica 10x igual a 4,444. Aí você pensa assim, olha, dentre esses dois, olha professor, mas eu não poderia multiplicar por 10? Podia, vamos lá. Vezes 10 aqui vai dar 100. E vezes 10 aqui, um 4 vai pular para fora, ó. Eu poderia fazer isso infinitamente, multiplicar por 10 até não querer mais. Mas o importante aqui é o seguinte. Depois da vírgula, quem é que está se parecendo? Óbvio, né? O x, o 10x e o 100x. Mas vamos escolher o mais fácil aqui agora nesse primeiro momento. Vou escolher esses dois aqui. Ó, vou dar uma riscadinha aqui. Isso aqui é somente um macetinho. Isso aqui não é uma regra. Você corta aqui, ó. E você tem os caras iguais. Quem é que sobra aqui? O 4 e o 0. E aqui? O 10 e o x. Aí, calculando isso, a gente vai ter 10x menos x igual. Olha lá, ó. 10x menos x igual 4 menos 0. 10x menos x, 9x. 4 menos 0, 4. E x é igual a, o 9 está multiplicando, passa, isso aí, eu ouvi, dividindo. Então, dividindo. Então, o nosso x é 4 sobre 9. Então, 0,44444 é o quê? 4 sobre 9. Professor, mas como é que o senhor tem certeza que isso está certo? Cara, é só você pegar o 4 e dividir por 9. E você vai encontrar a resposta. Então, de posse disso que a gente acabou de ver, a gente pode supor o seguinte, que 0,35 sem fim é, na verdade, 35 sobre 99. Ué, não é sobre 9? Cara, olha aqui, não é um número só em cima? Então, um 9 embaixo. Agora você tem dois números diferentes, ó. 35, 3 e o 5. Então, um 9 para o 3 e um 9 para o 5. Então, a resposta é 35 sobre 99, tá certo? E aqui, professor, como é que isso ia fazer? Esse aqui é no macetinho, ó. Você tira o 5 daqui. 5, que a gente chama de desmembrar. A gente vai desmembrando esse número aqui. Você tem 5 mais... Se eu tirei o 5 daqui, raciocina comigo. Se eu tirei o 5, fica o quê? 0. Então, 0
2, 3, 5. Preste atenção, hein? Sai do WhatsApp agora, preste atenção nessa aula, isso aqui é importante. Peguei o 5, joguei aqui e o restante aqui. Se eu tirei o 5 dali, ficou o quê? O 0, né? Então, a gente tem 5 mais 235, são 3 números diferentes, 9, 9, 9. Aí eu faço aqui uma MC bem rapidinho. 999 vezes 5, que vai dar 4.995, que eu fiz aqui, ó, 999 vezes 5, mais 235 sobre 999, que é igual... A gente vai somar agora. Somado, mais... E a nossa resposta será 5.230 sobre 999. Tá certo? Então, essa aí é a nossa resposta para esta conta aqui. Se a gente pegar esse valor de cima, o numerador, e dividir pelo denominador, a gente vai encontrar 5,235 sucessivamente. Talvez você pergunte assim, professor, e se desse para simplificar a fração, eu devo simplificar? Lógico, sempre. Porque tem professor que não aceita fração que não seja simplificada. Ou seja, encontrar a fração que seja equivalente, ok? Vamos continuar. Vem comigo, hein? Agora, digamos que o seu professor complicou a sua vida. E ele te deu uma dízima periódica dessa forma aí, ó. O que você faz? Vamos lá? Vamos ver? Você tem 2,025, 25, 25. Então, a dízima aqui é o nosso 25. Aí, vamos embora lá. O que a gente faz? A gente vai desmembrar. 2 mais... Tirei o 2, fica 0. 0,025 e assim sucessivamente. Ok? Então, olha só. Aqui vai ser 2 e aqui você vai ter o 25 sobre 99, né? Mantendo a regrinha que a gente acabou de ver, tá certo? Mas observa, depois da vírgula e antes do 2, quantos zeros estão aparecendo? Um zero só, não é? Então coloca ele aqui, ó. Olha que maravilha. Então você vai ter, ó, 25 sobre 990, que corresponde a esse valor aqui. Agora, efetuando o MMC rápido, a gente faz 990 vezes 2, que a gente vai encontrar 1980, mais 25 sobre 990. Ué, professor, mas eu não elimino o MMC, professor? Não, nesse caso não. Só se tivesse o sinal de igual, você tirasse o MMC dos dois lados. Mas nesse caso não. Aí você faz 1980 mais 25, que você vai encontrar 2005 sobre 990. Professor, eu poderia simplificar essa fração? Com certeza, mas nesse caso aqui eu não vou simplificar ainda não. Espera um pouquinho, vamos aqui, ó. Você tem aqui, ó, 13,002555 decimal. A gente pode desmembrar também, ficando 13 mais... Eu vou trocar aqui a caneta. Você vai ter 13 mais 0,002555. Ainda eu não extraí a dízima periódica. Isso é muito importante. Então, o que eu faço? Vou desmembrar. 13 mais 0,002 mais 0,0005 decimal. Professor, calma aí. O senhor está botando tanto zero que eu estou ficando... Não sabe do jeito que eu estou. Calma. Preste atenção. Peguei o 13 e joguei aqui. Tá vendo? Olha lá. Depois, o que eu fiz? Botei o 0, que corresponde ao número da frente, o número inteiro. Tá vendo? Depois eu fiz o quê? 00255. Aqui. Tá vendo? Depois eu desmembrei de novo, que o objetivo nessa brincadeira é a gente colocar sozinho a dízima periódica. Então, olha só. 13. Aí esse 0,002 joguei aqui, ó.
Tá vendo? E o decimal eu joguei para lá. Então ficou assim, ó. Já que eu tirei o 2 e joguei aqui, aqui vai ficar vazio. Então 0,00555, ó. 0,00555 sem fim. Ok? Então vamos lá, fica assim, ó. A gente repete o 13 mais 2 sobre... Quantos números depois da vírgula tem aqui? 3, né? Então, 1, 2, 3. Mais... Aqui, ó, 5 sobre 9. Calma, não acabou. Quantos zeros tem aqui? Isso aí, 3 zeros. Então, coloca 3 zeros aqui. Aí a gente faz o MC rapidinho, né? A gente faz assim, ó. 9.000 vezes 2, que a gente vai encontrar 18.000, mais 1.000 vezes 5, 5.000. E 1.000 vezes 9.000. Vai ficar 9 milhões. Se eu quiser, eu posso cortar zero, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Só tem que fazer com os dois membros ao mesmo tempo. Tá certo? Não pode fazer somente com um e cortar embaixo, não. Tem que ser os dois ao mesmo tempo com o cara de baixo. Aí fica assim, ó. 13 mais 18 mais 5 sobre 9.000. Ficando 18 mais 5, 23. Então você tem 23 sobre 9.000 mais 13. 9.000 vezes 13... 117.000 mais 23 sobre 9.000. Que vai ficar 117.023 sobre 9.000. Ok? E essa é a nossa resposta. Se você pegar o numerador e dividir pelo denominador, você vai conseguir encontrar, ok? Essa resposta aqui, ó, 13,002555 decimal. A mesma coisa para o número que está acima. Não desiste não, vem comigo, hein? Bom, em números racionais você tem alguns exemplos, né? No caso aqui, por exemplo, ó, raiz de 2, porque não tem resultado exato, né? Raiz de 3, que também não existe resultado exato, menos raiz de 2, o menos está do lado de fora, ok? Também tem o menos raiz de 3, o π, que é 3,14 e assim sucessivamente, não tem como transformar em uma fração. 1,897654321 e assim sucessivamente sem fim, tá? Ou seja, não tem como transformar em fração porque não tem uma parte que seja decimal, periódico, né? E aqui, ó, raiz cúbica de menos 5, que também não existe resultado. Raiz de índice 7 de menos 7 também não tem resultado. E assim sucessivamente. E a gente tem vários exemplos. Aí a gente trabalha com aproximação de raízes. Veja bem. Por exemplo, raiz de 2. O raiz de 2 ele está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Por quê? Raiz de 1 é 1. E raiz de 4 é 2. Ou seja, tem que ser um número que seja maior que 1 e menor que 2. Então, para você trabalhar a aproximação, a gente tem o seguinte. Vamos lá, vamos começar aqui. Na primeira casa decimal, ou seja, depois da vírgula, a gente tem o seguinte. 1,1 vezes 1,1. Então, vai dar 1,21. 1,2 vezes 1,2, 1,44. 1,3 vezes 1,3, 1,69. Olha como é que está se aproximando de 2, ó. 1,4 vezes 1,4, 1,96. Ó, bem pertinho. 1,5 vezes 1,5, 2,25. Passou de 2. Por quê? Porque esse raiz de 2 está entre 1 e 2. Então, o único que pode usar é o quê? 1,4 vezes 1,4, que é 1,96. Aí você pergunta assim, professor,
Mas quando eu for fazer a aproximação, como é que eu devo montar isso? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ó, digamos então, deixa eu botar 1,4 aqui. E digamos então que você tem o seguinte, ó. Eu quero saber o raiz de 3. Olha ali. Depois do 3 vem o quê? Qual é o quadrado perfeito depois do 3? É o 4, né? Então, menor que raiz quadrada de 4. E qual é o quadrado perfeito que vem antes do 3? O próprio 1. Então, raiz de 1. Olha ali. Tá vendo? Aí você vai trabalhando, né? No caso aqui está entre 1 e 2, porque raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Então você vai trabalhando os valores que estão entre esses dois caras, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e assim sucessivamente, menores que 2, tá? Sempre maior que 1 e menor que 2, porque esse número está entre 1 e 2. Aí você vai trabalhando até encontrar alguém que se aproxima igual aconteceu com raiz de 2, ok? E você vai conseguir encontrar. A resposta aqui seria, o mais próximo é 1,7, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui uma folha de exercício na descrição do vídeo. Não esquece daquele like, convidar seus amigos para participar, se inscrever no canal e você também. Se inscreva aqui conosco. Valeu!